Milhões de pessoas estão com a glicose alta neste momento e nem imaginam. O mais assustador é que seu corpo pode estar tentando avisar agora, através de sinais simples que muita gente ignora todos os dias. E a verdade é que não é só açúcar que aumenta a glicose, mas a boa notícia é que existem maneiras naturais de ajudar seu corpo a controlar isso, começando hoje mesmo. Agora me diz uma coisa: você já sentiu sono forte depois de comer ou cansaço sem explicação? Muita gente acredita que só quem come muito doce tem problema com glicose. Mas isso não é verdade. Alimentos comuns do dia a dia do brasileiro, como pão branco, bolacha, macarrão ou até aquele café da manhã simples, podem fazer sua glicose subir rapidamente. E quando isso acontece repetidamente, o corpo começa a dar sinais. O problema é que quase ninguém percebe esses sinais no começo. Você já percebeu como, depois de comer, muitas vezes tem aquela sensação de peso no corpo, aquela vontade de sentar ou até deitar um pouco? Muita gente acha que isso é normal, que é apenas cansaço do dia. Mas a verdade é que, em muitos casos, o seu corpo está lidando com algo que acontece silenciosamente dentro do sangue, o aumento da glicose. E é justamente nesse momento que uma atitude extremamente simples pode ajudar muito o seu organismo. Caminhar alguns minutos depois das refeições. Pode parecer algo pequeno demais para fazer diferença, mas presta atenção nisso. Quando você termina uma refeição, principalmente se ela tem arroz, pão, macarrão ou qualquer tipo de carboidrato, a glicose começa a entrar na corrente sanguínea. Esse é um processo natural. O problema é quando essa glicose sobe rápido demais. É aí que entra o papel do movimento. Quando você se levanta e começa a caminhar, mesmo que seja devagar, algo muito interessante acontece dentro do seu corpo. Os músculos das pernas começam a trabalhar. E quando eles trabalham, eles precisam de energia. E adivinha qual é uma das principais fontes de energia que o corpo usa nesse momento? A glicose. Ou seja, enquanto você caminha, seus músculos começam a retirar parte dessa glicose do sangue para transformar em energia. Isso ajuda a evitar aqueles picos altos que podem sobrecarregar o organismo ao longo do tempo. Agora deixa eu te perguntar uma coisa bem sincera. O que você costuma fazer logo depois de comer? Muita gente responde a mesma coisa. Senta no sofá, pega o celular, liga a televisão ou volta direto para o computador. E quando o corpo fica parado nesse momento, toda aquela glicose circula no sangue sem ser usada de forma eficiente. Com o passar do tempo, esse padrão repetido pode dificultar o trabalho da insulina, o hormônio responsável por controlar o açúcar no sangue. Mas não precisa virar atleta, nem fazer exercícios pesados. Estudos mostram que uma caminhada leve de 10 a 15 minutos após as refeições já pode ajudar o corpo a lidar melhor com a glicose. Pode ser dentro do quarteirão, no corredor de casa, no quintal ou até andando dentro do trabalho. O importante é simplesmente não ficar completamente parado logo depois de comer. E sabe o que é mais interessante? Muita gente que começa a fazer isso percebe outras mudanças também. A digestão fica mais leve. A sensação de estufamento diminui. E aquele sono pesado depois do almoço muitas vezes começa a desaparecer. Tudo porque o corpo está usando melhor a energia que acabou de receber. Agora pensa comigo por um segundo. Se um hábito tão simples já pode ajudar o seu corpo a controlar melhor a glicose, quantas outras pequenas mudanças no dia a dia também poderiam fazer diferença? E é exatamente aí que entra o próximo ponto que quase ninguém comenta, mas que pode mudar completamente a forma como o açúcar entra no seu sangue. Na verdade, existe uma ordem na forma de comer que pode ajudar o corpo a controlar a glicose de maneira muito mais eficiente, e muita gente faz exatamente o contrário sem perceber. Agora deixa eu te fazer uma pergunta simples, mas que pode revelar muito sobre como a sua glicose se comporta todos os dias. Quando você começa uma refeição, qual é a primeira coisa que vai para o prato e para a boca? Para muita gente, a resposta é quase automática: arroz, pão, macarrão ou algum outro carboidrato. Isso faz parte da rotina alimentar de milhões de brasileiros. Só que existe um detalhe importante que quase ninguém comenta. A ordem em que você come os alimentos pode influenciar diretamente a forma como a glicose sobe no seu sangue. Pode parecer estranho no começo, mas pensa comigo por um momento. Quando você começa a refeição direto pelos carboidratos, como o arroz branco,
pão ou batata, esses alimentos são digeridos rapidamente e o açúcar deles entra no sangue de forma muito rápida também. Isso pode provocar aqueles picos de glicose que o corpo precisa correr para controlar. É como se o organismo recebesse uma grande carga de açúcar de uma vez só. E quando isso acontece com frequência, o corpo precisa produzir mais insulina para dar conta da situação. Com o passar do tempo, esse esforço constante pode dificultar o trabalho natural do organismo para manter o equilíbrio. Agora vem a parte interessante que pouca gente conhece. Alguns estudos mostram que quando a refeição começa com alimentos ricos em fibras ou proteínas, como saladas, legumes, ovos, carnes ou até algumas sementes, acontece algo diferente no processo digestivo. Esses alimentos criam uma espécie de barreira natural no sistema digestivo. Isso faz com que os carboidratos consumidos depois sejam absorvidos mais lentamente pelo corpo. E quando a glicose entra no sangue de forma mais gradual, o organismo consegue lidar com ela de maneira muito mais tranquila. Agora me diz uma coisa com sinceridade. Quantas vezes você já começou uma refeição com uma salada ou com alguma fonte de proteína antes do arroz ou do pão? Para muita gente, isso quase nunca acontece. Mas pequenas mudanças nessa ordem podem fazer uma diferença grande ao longo do tempo. Por exemplo, começar a refeição com alguns pedaços de salada, legumes ou proteína antes dos carboidratos já pode ajudar a reduzir os picos de glicose depois de comer. E não se trata de cortar alimentos ou fazer dietas radicais. É apenas mudar a sequência. Primeiro fibras e proteínas, depois os carboidratos. Parece simples demais, mas o impacto dentro do corpo pode ser muito maior do que a maioria das pessoas imagina. Agora pensa comigo novamente. Se a forma como você começa uma refeição pode influenciar a glicose, será que existem outros fatores do dia a dia que também estão interferindo no controle do açúcar no sangue sem que você perceba? A resposta é sim. E um dos mais ignorados de todos não está no prato, nem na cozinha. Ele acontece durante a noite. Na verdade, algo que muita gente considera apenas cansaço ou rotina pode estar afetando diretamente a forma como o corpo controla a glicose. E o próximo ponto tem relação com algo que milhões de pessoas estão deixando de lado todos os dias: o sono. Agora deixa eu te perguntar algo que quase ninguém relaciona com glicose, mas se pode estar influenciando muito mais do que você imagina. Como tem sido o seu sono ultimamente? Você dorme bem a noite toda, ou acorda cansado como se não tivesse descansado nada? Muita gente acredita que o sono só interfere no humor ou no nível de energia durante o dia. Mas o que pouca gente percebe é que dormir mal pode afetar diretamente a forma como o corpo controla o açúcar no sangue . E isso acontece de uma forma silenciosa. Quando você dorme, seu corpo não está simplesmente desligado. Na verdade, ele está trabalhando intensamente para regular vários processos importantes do organismo. Hormônios são equilibrados, células são reparadas e o metabolismo se reorganiza para o dia seguinte. Mas quando o sono é curto, irregular ou de baixa qualidade, esse equilíbrio começa a ser afetado. E um dos primeiros sistemas que sente esse impacto é justamente o sistema responsável por controlar a glicose. Pesquisas mostram que noites mal dormidas podem aumentar algo chamado resistência à insulina . Em termos simples, isso significa que as células do corpo passam a ter mais dificuldade para responder ao hormônio que regula o açúcar no sangue. Agora pensa comigo por um momento. Se o corpo começa a ter mais dificuldade para usar a insulina, o que acontece com a glicose? Ela tende a permanecer mais tempo circulando no sangue. E quando isso se repete noite após noite, o organismo pode começar a entrar em um estado de desequilíbrio metabólico. Mas tem mais um detalhe que muitas pessoas não percebem. Dormir pouco também altera hormônios que controlam o apetite. Um deles aumenta a sensação de fome, enquanto o outro reduz a sensação de saciedade. O resultado? No dia seguinte, a pessoa sente mais vontade de consumir alimentos rápidos e energéticos, como pão, doces, salgados, alimentos ricos em carboidratos. Ou seja, o corpo acaba entrando em um ciclo difícil de perceber. Dormir mal aumenta a dificuldade de controlar a glicose e, ao mesmo tempo, aumenta o desejo por alimentos que podem levar ainda mais o açúcar no sangue. Agora me conta uma coisa. Quantas horas você costuma dormir por noite? Muita gente responde 6, 5, às vezes até menos.
E embora cada pessoa tenha suas necessidades, a maioria dos especialistas aponta que algo entre 7 e 8 horas de sono de qualidade ajuda o corpo a manter melhor o equilíbrio metabólico. Isso não significa apenas passar mais tempo na cama. Significa também cuidar de pequenos hábitos que melhoram a qualidade do descanso. Evitar telas muito fortes antes de dormir. Manter horários mais regulares para deitar. Reduzir cafeína à noite e criar um ambiente mais tranquilo no quarto. Essas mudanças simples podem ajudar o corpo a recuperar parte do equilíbrio que ele precisa para funcionar bem. E quando o organismo descansa de verdade, ele também passa a controlar melhor processos importantes, incluindo a glicose. Agora pensa comigo mais uma vez. Se caminhar depois das refeições ajuda, se mudar a ordem dos alimentos pode fazer diferença, e se dormir bem também influencia o controle da glicose. Existe ainda um outro fator extremamente comum que pode estar sabotando tudo isso sem que muita gente perceba. Na verdade, muitas pessoas acreditam que já reduziram o açúcar da alimentação, mas continuam consumindo grandes quantidades dele todos os dias. E o mais surpreendente é que esse açúcar muitas vezes está escondido em alimentos que parecem completamente inofensivos. Agora deixa eu te fazer uma pergunta que pode parecer simples, mas se revela algo muito importante. Você acredita que consome muito açúcar no seu dia a dia? Muita gente responde rapidamente: não, eu quase não como doce. Talvez você também pense assim. Afinal, você pode até evitar chocolate, bolo ou sobremesas com frequência. Só que existe um detalhe que pega muita gente de surpresa. Grande parte do açúcar que consumimos hoje ***, não está nos doces tradicionais ***. Ele está escondido em alimentos que parecem completamente normais no dia a dia. E é justamente por isso que tanta gente acredita que está cuidando da alimentação, enquanto a glicose continua subindo silenciosamente. Agora pensa comigo por um instante. Quantas vezes você já tomou um suco de caixinha achando que era uma opção mais saudável? Ou comeu um iogurte acreditando que estava fazendo uma escolha leve? O problema é que muitos desses produtos têm quantidades de açúcar que muita gente nem imagina. Alguns sucos industrializados, por exemplo, podem ter o equivalente a várias colheres de açúcar em um único copo. Certos iogurtes, que parecem saudáveis, também podem carregar uma grande quantidade de açúcar adicionado. E tem ainda os biscoitos, barras de cereal, molhos prontos, cereais matinais, alimentos que fazem parte da rotina de milhões de pessoas. Agora deixa eu te perguntar uma coisa bem direta. Você costuma olhar o rótulo desses produtos antes de consumir? Porque muitas vezes o açúcar nem aparece com esse nome de forma tão clara. Ele pode estar listado como xarope de glicose, maltodestrina, açúcar invertido, dextrose ou vários outros nomes que passam despercebidos. E quando esses alimentos entram na rotina diária, o corpo recebe pequenas cargas de açúcar várias vezes ao longo do dia. Isso faz com que a glicose suba repetidamente, e o organismo precisa trabalhar constantemente para equilibrar esses picos. Com o passar do tempo, esse esforço contínuo pode sobrecarregar o sistema que regula o açúcar no sangue. Mas a boa notícia é que pequenas mudanças já podem fazer uma diferença enorme. Por exemplo, substituir bebidas açucaradas por água. Água com limão ou chás naturais pode reduzir uma grande quantidade de açúcar diário sem grandes sacrifícios. Trocar sucos industrializados por frutas inteiras também ajuda muito. Quando você consome a fruta inteira, ela vem acompanhada de fibras, que fazem o açúcar ser absorvido de forma mais lenta pelo organismo. Outra mudança simples é prestar atenção nos rótulos. Muitas vezes, escolher a versão com menos ingredientes e menos açúcar já ajuda a reduzir bastante esses picos de glicose. E não se trata de eliminar tudo de uma vez. É sobre começar a perceber onde o açúcar está escondido e reduzir aos poucos aquilo que antes passava despercebido. Agora pensa comigo por um segundo. Se você começa a caminhar depois das refeições, se passa a prestar atenção na ordem dos alimentos, se melhora a qualidade do seu sono e ainda reduz o consumo de açúcar escondido, percebe como pequenas mudanças começam a trabalhar juntas a favor do seu corpo. O organismo foi feito para buscar equilíbrio. Muitas vezes ele só precisa que alguns hábitos do dia a dia deixem de atrapalhar esse processo. Mas existe algo muito importante que precisa ser lembrado. A glicose alta raramente causa sintomas claros no início. Por isso, tantas pessoas convivem com esse problema por anos sem perceber.
O corpo até tenta avisar. Cansaço frequente, sono excessivo depois de comer, fome constante, dificuldade para manter energia durante o dia. Sinais que muitas vezes parecem comuns, mas que podem ser pequenos alertas do organismo. E é justamente por isso que prestar atenção nesses detalhes pode fazer toda a diferença. Agora eu quero te fazer uma última pergunta. Quantos desses hábitos que falamos hoje fazem parte da sua rotina neste momento? Talvez nenhum ainda. Talvez um ou dois. Mas a verdade é que qualquer mudança começa sempre com o primeiro passo. E muitas vezes, entender como o corpo funciona já é o início dessa transformação. Porque quando você aprende a reconhecer os sinais que o organismo envia, você ganha algo muito valioso: tempo para agir antes que o problema apareça de verdade. E se esse tipo de informação faz sentido para você, vale a pena continuar acompanhando conteúdos que ajudam a entender melhor os alertas silenciosos que o corpo envia todos os dias ***. Muitas doenças começam de forma discreta, quase invisível. Mas quem aprende a observar os sinais certos pode fazer mudanças simples que protegem a saúde ao longo do tempo. E agora eu quero saber de você. Qual desses 4 hábitos você acha que seria mais fácil começar ainda hoje? Caminhar depois das refeições, mudar a ordem dos alimentos no prato, dormir melhor ou reduzir o açúcar escondido na alimentação? Pensa nisso, porque às vezes uma pequena decisão de hoje pode mudar completamente o seu amanhã.